Tem como. Oiê, olha a gente aqui de novo. É, de novo. Mas a gente vai. Eu já coloquei lá e nós vamos publicar também essa segunda parte aqui, para a gente terminar, né? Tá bom, é bom que a Então, gente ganha um tempinho a mais. isso, justamente, tá bom Tá. o papo, o pessoal parece estar gostando, tá entrando, né? E comentando. Ah, eles Então, são os queridos. Esses fãs do Ayrton são. Quando eu falo de fãs, Patrícia, né? Quando eu falo dos fãs, não são meus fãs, fãs dele. Eu, eles são meus seguidores, mas são fãs dele, eles são os queridos. isso. Então, como que era essa rotina de relacionamento de vocês, né? Que era um relacionamento bem reservado. Suas amigas sabiam de que você namorava com ele, como é que elas reagiam, né? Porque afinal ele foi se tornando, foi crescendo mais e mais profissionalmente, né? Opa, agora você voltou, deu uma falhadinha. Você repete a Sim, pergunta para mim, linda? ah, claro. Então, o relacionamento de vocês durou quase que a adolescência toda, né? E Exato. era um namoro bem reservado. Mas as suas amigas sabiam desse namoro. Elas acabaram descobrindo, né? Aham. Porque era engraçado, porque para mim ele era o Beco, era estranho eu falar para as pessoas, então eu falava do Beco, né? Eu chegar e falar "É porque eu namorei Ayrton Senna", né? Parecia uma coisa tão fora da realidade para mim, entendeu? Que, que para mim ele era o Beco, ele não era o Senna. Até meus primos no livro, nas entrevistas, né? Eles Uhum. levaram um susto. Foi uma coisa que eu fui também percebendo e aprendendo, assim como meus primos que tinham 5 anos menos que eu, tinham 10 anos, conheciam o Beco dentro de casa. Né? E de repente, quando saía na rua, via as pessoas se aproximando, pedindo autógrafo, é aí que caía a ficha, entendeu? De que aquele cara, como os outros viam ele, né? Era muito interessante Uhum. isso, mas as minhas amigas, como eu falava primeiro do Beco, do Beco, do Beco, quando descobriram que eu era Ayrton Senna, ficaram chocadas, né? Mas o que vai fazer? E também ele me acompanhava nas festinhas de escola. Ele era muito legal, gente. Era muito boa Como gente. que era chegar nele? Na Oi? escola ou nas festas? Como que era ele chegando com você na sua escola ou nas festas com as amigas? Como é que era, Não, assim? ele As não pessoas tomavam um chegava susto? comigo na minha escola. Não era assim. Ah, Por exemplo, uma amiga minha que fala no livro, que hoje é minha sócia ainda, que nesse projeto do livro, ela me ajuda a fazer toda a gestão, né, de venda, enfim, contabilidade, essas coisas. Ela conta no livro que ela descobriu que ela tinha notado um rapaz de boné encostado na árvore do pátio ali do Mackenzie. Eu estudava no Mackenzie, já era meu segundo ano de namoro, né? Acho que do ginásio ninguém ficou sabendo. Eu que contei, porque ele não ia até lá, enfim. Foi uhum, mais em 86 que as pessoas começaram a conviver um pouquinho, minhas amigas, né? Com ele, porque eu já podia ir em uhum. festinha e tal. É, Mas ela falou que estava ele encostado numa árvore de boné azul, assim, óculos escuros, e que ela viu um cara encostado ali meio, sabe? Uhum. Tentando. Ela achou estranho ele e tal. Daí ela chegou perto de um grupo de amigos nossos e os amigos falaram assim: "Ah, você viu? O Ayrton Senna estava aí." Aí, e eu tinha acabado de me despedir dela. Ela não viu que eu cheguei, Aham. que eu me aproximei dele. E ela falou assim: "Ah, é?" E pegou e olhou para trás, assim, me procurando para contar para mim que o Ayrton Senna estava Uhum. lá, porque nós éramos amigas, né? Uhum. Ela viu que eu sumi, ela falou: "Ué, mas cadê a Adriane?" Eu falei: "A Adriane acabou de sair com um rapaz que estava encostado ali na árvore de boné."
Aí que ela fez o link, que o cara é cavalheiro. Então, assim, ela saiu de mão dada com ele, então pronto, ela matou a charada, entendeu? A Entendi. outra, que também era muito amiga minha, eu falava do Beco, que ele trabalhava fora, que ele viajava muito no ramo automobilístico, eu fazia assim, né? Porque Aham, eu já estava acostumada, Patrícia, a não falar sobre o meu pai. Porque aham. meu pai estava em evidência também na época, porque tinha muito anúncio na televisão dos produtos que meu pai fabricava, tudo. Então, eu fui criada também para não sair contando o que que meu, quem, entendeu? Essas coisas, A né? gente tinha uma criação mais reservada, de não contar muito o que acontecia, contar só para as pessoas mais próximas, né? De confiança, né? Por que não também assim? Não importa, entendeu? Não importa, não vai fazer diferença. E eu acho que isso poderia mais causar alguma barreira nas minhas Uhum, amizades do que benefício, entendeu? As pessoas. Minha uhum. mãe, minha mãe ia me buscar. Nossa, eu tava na. Quando eu era pequena, não existia carro importado. Minha mãe ia me buscar de Mercedes. Quando eu não era o motorista que vinha me buscar, era minha mãe que tinha uma Mercedes e ninguém tinha Mercedes. Então parava o colégio para ver a Mercedes da minha mãe, entendeu? Como é que era? E eu não me sentia bem. São coisas que é, eu não tinha ganho com aquilo. Entendeu? Não, não que eu sentisse vergonha, mas eu sentia Claro. que aquilo importava às pessoas, né? E aquilo não queria dizer nada, na verdade. Você está entendendo? Então Uhum. eu já tinha essa conduta minha por conta da minha família, né? Para preservar, eu acho que me utilizar, não sei, não sei. Eu acho engraçado isso, por exemplo, a entrevista que eu fiz pro Domingo Espetacular, que é na Record, eu Uhum. fiz na casa do meu pai. Eu fiz na casa do meu pai. Que eu achei mais conveniente, porque foi ali que eu Uhum. namorei o Ailton, foi ali, aliás, eu fiz a entrevista no lugar onde acabou o namoro. Naquele lugar acabou o namoro com o Ayrton. Uhum. Então, assim, eu achei que tinha mais a ver. É um apartamento antigo, meu pai, eu vivi a vida inteira lá com a minha família e não estava preocupada, você está entendendo? Uhum. De querer mostrar pompa e circunstância. E as pessoas comentam na entrevista, puxa, mas eu achei meio simples a casa dela. Eu achei meio simples a casa dela. Não, a casa do meu pai não é simples, é uma casa antiga, normal, ninguém tá ali, você entende? Entendi. Então, né? Existe essa Entendi. cultura das pessoas quererem mostrar, olha como a minha vida é o máximo. O status, Gente, né? Muito status e pouco do que é verdadeiro, de fato, né? é para querer se sentir mais, sabe? Eu não entendo isso, eu não entendo isso, porque, claro, eu sempre estive do outro lado da moeda, isso é verdade, tá? Eu sempre estive do outro lado da Uhum. moeda, né? A minha vida era muito boa, sabe? E nem Entendi. todo mundo com quem eu convivia tinha essa vida tão boa no colégio, e isso não me dava prazer. Não Eu fazia, entendo. entende? E- Isso, Eu entendo. E, Adriane, assim, quais eram os locais que vocês frequentavam? Conta um pouquinho dos nossa. locais, além da fazenda. Olha, em São Paulo, Patrícia, bom, a gente ia muito no cinema porque era lá que a gente ficava 2 horas se beijando, sem ninguém encher o saco. Então a gente ia na matinê de tarde, que o cinema tá vazio. E a gente ficava se beijando o filme todo. Você pode, pensa num filme ruim. Pensa num filme ruim, a gente ia. Daí a gente ia comer um lanche rápido no McDonald's, ou a gente ia no América. É, sempre assim, lanche e tal, porque à noite eu tinha que chegar, não podia ir dormir tarde, que eu acordava muito cedo, né? Então, raríssimas ocasiões que a gente tinha ou algum aniversário, ou era um feriado, ou a gente sairia para fazer alguma coisa à noite para dançar, ou fim de semana, né? Aí a gente com certeza saía para dançar no Gallery, ou no Regines, ou no.
Nossa, qual era o outro? Honorable Società, né, da época aqui de São Paulo. Agora, o que era muito legal, veja, Patrícia, por isso que eu falo, a gente combinava muito. Quando ele ia me buscar, quando eu estava no Mackenzie já em 86, que eu tinha aula até mais tarde um pouco, eu almoçava 2 vezes por semana no colégio, ali perto do colégio. A gente ia num boteco chamado Sujinho para comer. A gente ia comer o sanduíche no Sujinho ali do lado. As pessoas olhavam e não acreditavam no que estavam vendo. Mas, assim, nessa época, a gente o assédio não era tão grande. Ele foi ficando incômodo. 87, 88 já estava insuportável. Em 88 era insuportável. A gente perdeu muito a nossa liberdade, a gente saía, as pessoas eram inconvenientes, as mulheres faziam, não me conheciam, né? Assediavam ele na minha frente, não sabia quem eu era. Então criavam situações muito constrangedoras, muito chatas, sabe? Para mim e para ele. E é isso. E é isso. A gente tinha uma vida sossegada. Tá ali, eu tenho lá, gente, nós fomos no McDonald's, fomos no. Assim como a gente, quando já podia sair sozinhos, a gente foi em restaurantes bons aqui em São Paulo para comemorar uma data, mas só para isso. A gente não tinha essa de. Ah, a gente foi uma vez num lugar chamado aqui em São Paulo Vico do Escunizo, que é uma cantina italiana. Acho que nem tá no livro isso, acho que eu esqueci de contar. Que ficam com aquelas músicas italianas, né? A gente põe, Aham, eles põem aquele treco como se fosse um avental de papel, assim, para você comer um aham. macarrão, para poder se lambuzar, bem italiano, com música ao vivo italiana, uma bagunça. Chamava Vico do Escunizo, era o máximo. Então, ele topava tudo, tudo. E eu também. A gente não queria, era ninguém para encher o saco, isso que a gente não queria. E aí vocês ficaram noivos em 88. Como é que foi o noivado? Então, ele falou para mim que ele não queria ficar noivo, porque ele achava ridículo, porque ele já tinha sido casado. Na verdade, Sim. eu conto isso no livro. Quando a gente conversou, ele falava, o que que ele falava para mim, Dri? Se eu não casar, quando ele via que eu estava meio sem saber se a gente ia em frente ou não, por alguma razão, né, ou uma insegurança minha, ele falava, Dri, se eu não me casar com você, eu não vou me casar com mais ninguém. Então, teve algumas 2, 3 situações que ele falou isso. E então a gente estava programando. Ele falava, mocinha, você tem que aprender a falar inglês, mocinha, bababá. Mas sem pressão. Ele não estava com muita pressa de casar, mesmo se sentindo muito sozinho viajando. Entendi. Mas aí, em 88, eu estava terminando, eu estava cumprindo a minha obrigação primordial, que era terminar o colégio, né? E eu queria poder sonhar. Ou eu vou sonhar com uma vida fora do país, né? Uma vida que eu ia ter que pensar né? Como é que ia ser minha rotina? O que eu ia fazer Entendi. enquanto ele está correndo? Como é que ia ser minha vida? Onde a gente ia morar? Onde nós iríamos morar, né? Ou se eu ia pensar em fazer uma faculdade, né? O que eu vou ser? O que ele me falou quando eu perguntei, Beco, quando você imagina que a gente vai se casar? Ele falou muito antes do que você imagina. Eu falei, bom, mas eu preciso noivar, porque, né, você tem que se É. preparar, né? Preciso noivar. Ele falou, não, eu não vou noivar. A gente não vai noivar. Eu acho ridículo, isso porque eu já fui casada, é ridículo eu noivar. Eu Uhum. achei meio hostil dele, como eu não gosto, eu não gostava de briga, eu Uhum. fiquei quieta, pensei com meus botões. A hora que ele quiser casar, ele vai ter que me consultar, daí eu dou para ele, eu vou dizer para ele como é que eu quero. Entende? Então a gente não Uhum. brigava, não. Eu não ia ficar discutindo, né? Eu não tinha Uhum. pressa, Patrícia. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Quando acabou o namoro, eu tinha acabado de fazer 19 anos. Eu tinha uma vida inteira pela frente. Eu não tinha por que ter pressa. O que eu queria, o que eu já estava de muito, muito aborrecida, é de me sentir sempre sozinha, né? Ele estava Cansa, presente né?
possível. Ele estava presente o máximo possível, mas não era suficiente, não era para mim nem para ele, né? Então eu fiquei assim, porque naquele ano de 88 a prioridade dele era ganhar o campeonato e nada mais, né? E tinha um foco, Isso né? e eu que não atrapalhasse, porque era aquilo naquele ano. Então, né? E aconteceu o que aconteceu depois no final do ano, que eu não entendi nada, mas fiquei muito tempo sem entender, inclusive, e tudo bem, né? Fazer o Mas quê? vocês chegaram a conversar depois desse término? Como que foram? Vocês chegaram a se encontrar? Então, por conta dessa pressão que eu também estava sentindo as minhas demandas, ele tinha as dele, que era a Fórmula 1, era ser campeão. Eu tinha as minhas demandas, né? Que é o que vai ser o do meu ano que vem? Como é que vai ser? Eu vou casar, não vou casar? Vou fazer faculdade? Que faculdade eu vou? E ele ia demorar. Eu tinha acabado de voltar da minha viagem para a Europa e com a minha família, fomos juntos lá, assistimos 2 corridas, tal, lá na Europa, ou foi uma? É que eu fui 2 vezes viajar para eu só assisti corrida pessoalmente na Europa, que não por causa do assédio, daquela bafafá Uhum. toda, eu não fui. E lá era mais sossegado. Então, fui com a minha família, e eu não lembro qual foi o ano que eu assisti 2. Foram 3 ao todo que eu assisti, 3 GPs. Mas em 88, quando eu voltei, é, eu acho que também teve influência porque eu perdi meu tio. Foi essa a viagem? Não, não foi essa a viagem. Em 88 eu tava chateada. Tinha acontecido uma série de coisas nossas também. Ele teve algumas questões de insegurança, de desconfiar de mim. E eu não admitia desconfiança, não tinha feito nunca, não tinha feito nada de errado. Quando a gente se tornou homem e mulher, né? Ele veio com umas inseguranças, assim, os questionamentos que para mim eram ofensivo. E aquilo me machucou, teve umas coisas assim que eu conto no livro. E chegou, depois do meu aniversário, depois de setembro, por aí, eu pedi um tempo, ele ia demorar uns 15 dias para voltar para o Brasil, e eu tava exaurida. Eu estava exaurida, porque eu estava vivendo a vida dele com ele longe, né? Sempre preocupada com ele, sempre. E ele me ligava, queria que eu tivesse atenta com as coisas dele. Ele sofreu muito em 88. A angústia dele de ser campeão naquele ano foi um negócio assim e eu fui o apoio dele, entendeu? Entendi. Era muito pesado para uma menina que não, era muita demanda para mim. Eu sabia da minha responsabilidade, mas aí ele ia passar uns 15 dias fora. Eu falei, olha, por telefone, eu falei, olha, Beco, eu quero um silêncio para mim. Não era um tempo do namoro, era um Uhum. silêncio, né? Eu falei, eu quero um tempo para mim, eu quero um silêncio. Não, Adriane, estou voltando, já já estou aí. Eu falei, Beco, você não está entendendo, eu só quero um silêncio, eu só quero alguns dias para eu pensar só em mim. O que que eu quero para mim, na minha vida, porque né? Eu escutar da pessoa também. Noivado é ridículo, bababá, antes que você imagina, vai casar antes que você imagina, pera lá, deixa eu parar, vamos parar, peraí, deixa eu ver o que eu quero para mim, né? Eu, apesar de pouca idade, eu também descobri isso, né, escrevendo o livro. Apesar da minha pouca idade, Você era bem madura. eu tinha uma firmeza minha, assim, uma maturidade. E ele não aceitou isso. Ele deixou de fazer, ele desmarcou um treino, uma coisa que eu jamais imaginaria possível, ele desmarcar um treino do carro para testar o carro em pleno campeonato, e veio para o Brasil. Apareceu aqui, daí a gente saiu junto, ele veio para passar assim 2, 3 dias, 4 dias, totalmente abalado, porque eu pedi um tempo para eu pensar em mim. Porque eu queria um silêncio para eu pensar em mim. Quer dizer, eu não podia pensar em mim, Patrícia. Veja, É, eu não tinha, eu não podia. Ele sentiu, é como se eu tivesse tirado o chão dele, eu parar para pensar em mim. E ele não me entendi. perdoou por isso. Ele não me perdoou por isso.
Então, aí os meses foram passando, ele estava mudado comigo, ele estava rancoroso, rancoroso. E depois que ele ganhou o campeonato, pintou aquela oportunidade lá, daquele flerte. Eu acho que ele queria, ele veio me pedir um tempo, né? Fora de hora, porque ele tinha acabado de me expor, né? Para o mundo todo Uhum. na entrega de prêmios. E eu falei, não. Eu nem sabia qual era o motivo do tempo que ele queria, né? E eu falei, não, não tem mais hora para tempo agora. Não tem hora. Se você quer um tempo, então vamos acabar aqui. E ele ficou também muito chateado, porque ele queria um tempo para ele ver qual que era, se para ele viver uma aventura, você está entendendo? E no fim, eu falei não. Você quer um tempo, então acabou, porque ele não queria acabar, ele queria ver qual que era, você está entendendo? E Entendi. eu não percebi isso. Eu, naquela época, não percebi isso. Eu achei, sim, que ele tinha acabado o namoro, mas, na verdade, ele jogou o cristal no chão, naquele momento, né? Uhum. O cristal tava quase trincando, ele pegou e jogou no chão. Não era hora dele me pedir tempo. Eu tinha acabado de aparecer em tudo quanto era, tudo quanto era canal de televisão, revista. E, para mim, Tinha aquilo foi assumido, né, publicamente toda uma história, né? publicamente. Para mim aquilo foi eu falei, foi a gota d'água, quer dizer, não era um namoro fácil, Patrícia, não era, era um namoro difícil, tinha que ter muita força de vontade para falar, bom, se ele está comigo, é comigo que ele quer ficar, se ele não quiser Uhum. ficar, ele não vai voltar, entende? Toda vez que ele ia, no começo do namoro, então, principalmente, toda vez que ele saía, eu não sabia se ele ia voltar. Depois eu fui ficando mais segura com o tempo, mas mesmo assim, eu sabia o assédio que tinha. Uhum. Mas eu também sabia que eu era um apoio muito importante para ele, Adriane, psicológico e emocional. então assim, você amadureceu, né, nesse tempo. Quem que foi a Adriane naquele momento e quem é a Adriane hoje? Para a gente finalizar o nosso bate-papo. Tá muito bom, mas a gente tem que Não, tá finalizar. muito longo, eu já não estou nem conseguindo falar. Falei que eu falo muito. Olha, a Adriane, nossa, a Adriane era uma pessoa, uma menina muito legal, muito do bem, muito da paz, muito brincalhona, muito pura, o mundo era bom, o mundo era incrível, nossa, eu só tinha a agradecer, eu era muito feliz. Eu era muito feliz. As pessoas até brincavam, falavam assim, nossa, Adriane, você veio para esse mundo é para passar o fim, né, feriadão aqui para você, né? Porque Uhum. realmente uma família maravilhosa, uma vida maravilhosa, depois apareceu um namorado incrível, né? Que me valorizava pelo que eu era, né? Valorizava a criação que eu tinha, me curtia, me admirava, eu admirava ele, quer dizer, enfim, foi tudo de bom e a vida, o mundo era incrível. Quem é a Adriane de hoje é uma mulher do bem, é uma mulher que já viveu muita coisa, é uma mulher que perdeu a inocência há muito tempo, né? Eu sou uma mulher, muito, eu criei uma força interna muito grande minha, né? Eu encarei situações muito extremas já na época do namoro e depois o pós-namoro ainda, eu tive que criar, né? Superar aquilo tudo, que foi um trauma muito grande para mim, porque como que X mais Y é igual a XY, né? Não é X mais Y, não podia dar Z, e deu Z, né? Eu questionei Deus, então assim, hoje eu sou uma pessoa que sou resultado de muita busca, né? De muita resposta, mas sou uma pessoa feliz, tive a minha família, tenho os meus filhos lindos, que eu amo demais, aprendi muito como mãe,
Mas a inocência já foi. A inocência, aquela inocência foi, né? Eu sou hoje mais uma mulher mais racional, mas continua uma pessoa legal. Então, Adriane, eu quero muito agradecer por esse momento que nós tivemos. Não foi legal, foi ter caído, né? A oscilar da internet, a gente ter Não, mas parado, que a gente tem que continuar. Mas vamos olhar pelo lado bom, como a gente falou, né? Sempre falou aqui. Foi bom que a gente pôde ter esse momento a mais, igual você, quando começou aqui, né, falando. A gente agora pode ter um pouquinho de tempo a mais. É um prazer enorme. Só tenho a agradecer a todos que acompanharam a gente, continuaram aqui com a gente. Muito bom. Muito obrigada por você ter Patrícia, deixado esse tempo. eu também quero te agradecer de coração o seu carinho, a sua conduta, o respeito que você teve desde o começo, tá? Na minha opinião, você está no caminho certo, tá? Você vai chegar longe, se Deus quiser. Pode contar comigo para o que der e vier, tá? Assim como eu Obrigada. com uma conduta sua muito legal desde o começo. Obrigada pela oportunidade de eu contar aqui, esclarecer alguns pontos, contar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho do que está no livro. E vamos em frente, tá? Muito obrigada. Conte comigo. Conte comigo, vier a Goiás. Nós estamos esperando você aqui, de braço aberto, se precisar. Deixa abrir as fronteiras da vida novamente, né? E aí, quem sabe a gente organiza uma bagunça aí em Goiás para a gente lançar o livro, e aí a gente faz uma baguncinha legal aí, tá bom? Vai ser bom. Vai ser bom. Estou super à disposição. Grande beijo. Fique com Tá, um Deus. beijo grande para você, um beijo para todos que estiveram aqui com a gente também. Obrigada. Beijo grande. Obrigada, gente. Até.